Lá vem a professora com estratégia, elegância, arte e uso político da imagem. Elizabeth I foi uma das monarcas mais poderosas da Inglaterra. Coroada em 1559 numa cerimônia para lá de suntuosa, foi a última herdeira de Henrique VIII e da dinastia Tudor. Seus meio-irmãos Eduardo I e Maria I tiveram breves reinados, e Elizabeth era a pessoa mais improvável para assumir o poder, tanto que nesse quadro familiar ela foi retratada longe do rei, que simbolicamente representa o trono, só que o destino falou mais alto. Ela era filha de Henrique VIII com sua segunda esposa, Ana Bolena, que foi executada por decapitação, acusada de adultério, incesto e traição. Isso quando Elizabeth tinha apenas 2 anos. Só que ela era uma criança muito inteligente, muito acima da média, e ao que tudo indica, carregou a lembrança da mãe para sempre. Em seu longo reinado de 44 anos, ela enfrentou desafios políticos, religiosos e militares, construiu a imagem de rainha virgem, porque nunca se casou, e era conhecida também pelo uso que fazia de roupas e joias que transmitiam mensagens políticas e diplomáticas. Nesse retrato, por exemplo, é reforçada a ideia de pureza para enfatizar as virtudes da rainha. Percebam que ela segura na mão esquerda uma peneira, que é um símbolo ligado ao mito da Virgem Vestal Túcia, que, para provar sua virgindade, carregou água numa peneira sem derramar uma única gota. As pérolas nessa roupa são uma referência à deusa da lua Cíntia, associada à deusa da caça Artemis, frequentemente descrita como uma deusa virgem. No retrato do pelicano, suas roupas são magníficas e ela porta um broche com um pelicano que bica o próprio peito para alimentar os filhotes com seu sangue. Esse é um antigo símbolo cristão do sacrifício, indicando que a rainha se sacrifica por seus súditos. Mas ele aparece também em muitas lojas maçônicas, então fica muito ambígua a mensagem aqui. Neste vestido bordado em ouro, pérolas e pedras preciosas, ela sustenta no braço esquerdo um pequeno animal chamado arminho. Ele simboliza a pureza, porque dizem que esse bichinho prefere se deixar capturar do que sujar seu lindo pelo em uma fuga. Então, ela queria muito reforçar a sua própria pureza. São inúmeros os retratos da rainha com essa rica iconografia. No retrato da Fênix, criatura mitológica conhecida pela capacidade de renascer das cinzas, essa ave é bordada em ouro no seu vestido. A mensagem é bastante clara, né, pessoal? A mulher queria se mostrar imbatível. No retrato da armada, ela comemora uma vitória militar. Ao fundo, às suas costas, o mar revolto e a escuridão. À sua frente, sua armada vitoriosa na luz. Sua mão repousa soberanamente sobre o globo terrestre e ela olha diretamente para o observador. O retrato de Hitler foi encomendado por um nobre como um pedido de desculpas que, aliás, agradou muito a monarca, que foi representada sobre a orbe terrestre, pisando o mapa mundi, indicando sua soberania sobre os territórios e expansões marítimas da Inglaterra. No bordado floral do vestido, vai aparecer a rosa Tudor, que é formada pela união da rosa vermelha, que representa a casa de Lancaster, e a rosa branca, que é da casa real de York. Essas duas casas reais se uniram em casamento, então, fundando a dinastia Tudor. Ao fundo se repete a simbologia da escuridão às suas costas e a luz à sua frente. Esse retrato é bem intimidante. O vestido é bordado com olhos e orelhas, um aviso de que ela podia ver e ouvir tudo, praticamente indicando sua onipresença. Na manga esquerda está bordada uma serpente, que é um símbolo poderoso em diferentes culturas pagãs, como, por exemplo, renovação, sabedoria, cura. Para os cristãos, a conotação já é mais negativa e está associado a tentações e ao mal. E vejam que interessante, pessoal, essa questão da serpente. Com o passar do tempo, a tinta desse retrato aqui, ela começou a desbotar. E aí apareceu uma estranha mancha na mão
da rainha, nessa mão que segura uma flor, né, a rosa da casa Tudor. No processo de restauração, a primeira camada de tinta foi retirada e descobriu-se que por debaixo dela estava escondido a imagem de uma serpente entre os dedos da rainha. Bem estranho, né? Por que ela seguraria tão tranquilamente aí uma cobra e por que que isso foi deixado lá, só que bem escondidinho? Apesar do domínio da Igreja Católica nos séculos XVI e XVII, quando a Elizabeth viveu, e pelo fato também dela ser cristã, porque ela professava o protestantismo, ela era muito ligada à magia, à alquimia, ocultismo, à astrologia, tanto que John Dee, o grande mago negro, fazia parte da sua corte e frequentemente era consultado por ela antes de tomadas de decisões. Tá aí de novo uma contradição. E mesmo nessa imagem, que foi pintada no século XIX, muitos séculos depois da passagem da Elizabeth I, foram encontradas caveiras ocultas sobre a primeira capa de tinta. Bem estranho, né? Enfim, as questões simbólicas e o poder que elas evocam fazia parte do cotidiano da Elizabeth I. Dizem que quando ela morreu, retiraram do seu dedo o seu famoso anel, que também continha um segredo bem intrigante. Esse anel é feito em rubis, diamantes, tem uma pérola solitária, indicando então a solteirice da rainha. E a gente pode ver a letra E por cima da letra R de Regina, em latim, né? Rainha. E ela carregou esse anel até a morte. Só que no interior dele tinha um compartimento secreto com a miniatura do rosto da Elizabeth e de uma outra mulher, que os historiadores concordam ser o rosto da Ana Bolena, da mãe da rainha, né, que foi decapitada tão jovem e, como eu disse, jamais esquecida por sua filha. Pessoal, tanto poder na vida, né? E hoje ela é uma escultura em cera no Museu da Madame Tussauds, lá na Inglaterra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.